e mentir pra vocês e mentir pra mim mesmo. Porque eu achei que essa aula ia ser mais curta e não é não. De perdão, gente. Mas tá acabando, gente. Tá acabando o semestre. Vai, respira, segura que vai. Então, gente, o teminha da nossa aula agora é infecções sexualmente transmissíveis. Não, a Pro não tá doida, a Pro não está falando errado, tá? É IST. E eu já vou explicar por quê. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, gente, que a sigla DST, que era doença sexualmente transmissível, caiu por terra, tá? Porque quando a gente falava em doença, geralmente ela era um problema mais grave, não era curável, não era tratável, tá? E remetia que sempre, qualquer situações que acometia os órgãos sexuais eram doenças graves. E, por exemplo, candidíase não é doença, tá? Candidíase é uma infecção, como se fosse uma infecção de garganta, né? Como se fosse uma infecção de urina. Então, ela não é uma doença, tá? Então, caiu-se por terra o termo DST, doenças sexualmente transmissíveis, e hoje em dia a gente usa o termo IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então, ele é um problema sério de saúde pública, tá? E quais são os fatos negativos disso? A gente tem dados epidemiológicos escassos, então a gente não tem nada que documenta o número de pessoas que foram infectadas com algum tipo de doença, né? Alguma infecção, desculpa, sexualmente transmissível. Os portadores de IST são discriminados por quase todo mundo, porque se eu chegar aqui e falar hoje que eu tô com HIV, todo mundo vai surtar, né? Tem irregularidades na disponibilidade de medicação específica para cada IST. As técnicas laboratoriais têm baixa especificidade e sensibilidade. E elevada frequência, né, da IST, promovendo um alto índice de automedicação. Porque as pessoas têm vergonha de falar que estão com alguma doença no aparelho genital. O que elas fazem? Vão na farmácia, compram qualquer coisa que elas acham que vai dar resultado, tomam, e aí vem agrava mais ainda a situação, tá? Isso por uma questão de vergonha mesmo. Quais são as complicações da IST? A IST é um principal facilitador da transmissão sexual do HIV, tá? Só para começar. Ela causa complicações graves, geralmente vai transferir a doença da mãe para o feto, tá? Em mulheres que estão grávidas. Tem impactos psicológicos em seus portadores e impacto social, porque a gente acabou de discutir aqui que tem toda uma questão de preconceito com a pessoa que está com uma infecção. E tem um controle possível desde que exista bons programas preventivos e rede de serviços básicos resolutivas, né? Qual é o objetivo? Interromper a cadeia da transmissão através da detecção precoce dos casos e tratamento, e prevenir novas ocorrências através do aconselhamento específico. E quais são as estratégias para o controle das IST? Então, primeiramente, a gente sempre vai trabalhar com a prevenção. Não é novidade nenhuma, tá? Então, a gente vai informar a população através da percepção de risco, da mudança no comportamento sexual, por exemplo, orientar o uso da camisinha, promoção de medidas preventivas, enfatizar a associação da IST com o HIV, estimular a adesão ao tratamento da minha população, tá? Depois que a gente tentou prevenir com as orientações, a gente vai detectar casos. Então, a gente vai detectar os portadores assintomáticos e fazer o rastreamento da IST. Como? Vocês já ouviram falar de teste rápido? Então, um índice maravilhoso pra gente detectar precocemente qualquer doença. Só que nem todo mundo quer ir lá fazer. De graça, sai em 30 minutos o resultado de 4 patologias diferentes. Só basta a gente ir lá. Pronto. Fazer o tratamento imediato, instituído no momento da minha consulta, medicamentos de dose única para facilitar todo o processo, tá? Fazer a coleta do material para pesquisa, ver, né, qual é a bactéria que tá ali ou não. Fazer o aconselhamento para redução de risco, fazer o tratamento dos meus parceiros, porque muitas doenças a gente trata a mulher, vamos supor que eu tô falando mulher porque a mulher procura mais, tá? Mas pode ser o homem também, tá, gente? Mas tem muitas doenças que a gente trata a pessoa
e ela se reinfecta porque o parceiro já está contaminado, tá? Então tem que tratar os dois. Orientação para adesão ao tratamento, fracionados, com promoção e distribuição dos meus preservativos, serviço de triagem confidencial, ou seja, meu paciente vai me procurar lá na minha unidade, eu faço o teste nele e pronto, é eu e ele e eu. Não vou sair espalhando pra todo mundo que a Joana tá com sífilis, o João tá com cancro duro, tá? É basicamente um serviço confidencial mesmo. Aqui é CIA, tá? Educação em saúde, né? Então a gente sempre vai fazer essa orientação. Fazer consultas médicas, e na consulta médica a gente vai fazer toda a anamnese, o exame físico desse paciente, fazer a coleta de material, fazer uma consulta de enfermagem, que é uma consulta que é habitual já pra gente, né, que é enfermeiro, tá? Porque é a gente que faz o aconselhamento, geralmente, desse paciente, por isso vocês estão me vendo com essa cara lavada aqui, falando de doença sexualmente transmissível, como se estivesse falando, sei lá, da flor de sakura na China, como se fosse a coisa mais bonita, mas é normal, tá, pra gente. Fazer detecção da situação de risco, educação para saúde, prescrição de medicamentos. Sim, vocês não ouviram errado, enfermeiros podem fazer prescrição de medicamentos dos programas de saúde, tá? Então, todos esses programas que a gente tá vendo de tuberculose, hanseníase, hipertensão, IST, o enfermeiro pode se prescrever. Então, não surtem se vocês forem numa unidade, seja por causa de uma hipertensão, uma diabetes, e ver um enfermeiro prescrevendo medicação para vocês, tá? Normal, a gente tem essa autonomia, tá? Fazer a comunicação aos parceiros sexuais, né? Indivíduos com quem o portador se relacionou sexualmente nos últimos 30 dias. Então, vamos falar um pouquinho sobre as principais ISTs que acometem as nossas pessoas. Então, número 1, sífilis. É uma infecção sistêmica, causada por uma espiroqueta chamada treponema pálido, tá? A transmissão dela é por via sexual, placentária e transfusões de sangue. Gente, essa vocês não vão ver quase nunca colando aqui, porque foi o tempo do meu TCC. Então, eu sei isso aqui de cor salteada. Reservatório natural é o homem, tá? A incubação é de 10 a 3 meses, mas geralmente vai manifestar de 14 a 21 dias. Pode ser primária, secundária, terciária ou fase latente, que a gente fala, tá? Além da sífilis congênita. Sinais e sintomas. Então, gente, como eu falei, ela é dividida em 4 fases, né, bem dizer. Então, na sífilis primária, ela vai surgir de 2 a 3 semanas, tá? Depois que o treponema pálido infectou a minha pessoa, tá? E aí ela vai surgir feridas, tá? Indolores, geralmente, lá na minha região peniana ou na minha vagina, tá? Essas feridas vão ter bordas mais altas, tá? Com um leve abaulamento central, tá? Geralmente essas feridas são chamadas de cancro duro, tá? E elas podem desaparecer sozinha, tá? Então ela vai aparecer lá, não te incomodou, deu a ferida, você não sentiu nada, passou umas 2, 3 semanas, sumiu. Você não fez nada, ela sumiu. Beleza. Ela vai deixar uma cicatriz, porque geralmente são feridinhas grandes, mas acabou. Passou. Aí, passou ali mais 2, 3 semanas, vai aparecer a sífilis secundária, tá? E a sífilis secundária, aqui ele fala sintomas de febre, inflamação de garganta, faringite, glânglios, né, que são aqueles... nossa, esqueci o nome agora disso. Na hora que eu lembrar eu falo pra vocês. Mas glândulas seria tipo as veias distendidas, tal, algum carocinho na pele, tá? Perda de cabelo, de peso, mas já vou falar que o sintoma clássico da sífilis secundária, gente, são placas vermelhadas na mão, na palma da mão, ou planta de pé. Então vai aparecer várias manchinhas vermelhas na palma da mão. Esse é o sintoma clássico da sífilis secundária, tá? Pode aparecer no lábio, em outras áreas também, até na própria região genital, tá? E, quando não tratada, também podem desaparecer espontaneamente.
Então, vocês veem que a maioria dos sintomas da sífilis, independente de você tratar ou não, ele vai desaparecer. Ah, tô curada? Não. Você não tá curada. Pelo contrário, você tá disseminando sífilis à torta e à direita pra todo mundo, tá? E você tá achando que você tá bem. E, na verdade, você tá só prolongando a doença, tá? E aí, após umas 2, 3 semanas, aliás, aqui ele fala de 2 a 3 meses, tá? Esses sintomas desapareceram. E aí a gente vai dar início ao que a gente chama de fase latente. O que é essa fase latente? Eu posso ficar simplesmente uma semana sem ter sintoma nenhum, como 20 anos, tá? Ele fala aqui que a fase dura de cerca de 1 ano, tá? Geralmente, a proporção. Mas podem ficar, então, até 20 anos, tá? Então, até 20 anos depois eu posso simplesmente ter aparecido lá daquelas lesões na palma da minha mão, eu ignorei. Apareceu a lesão na minha região genital, eu ignorei, curou sozinha. E aí, voltou depois, ela volta depois de 1 ano, 20 anos, tá? E aí, quando ela voltar, a gente chama de fase terciária. E esse período que ela ficou assintomática é a fase latente que a gente fala, tá? E quando eu falo voltar, gente, na verdade não é nem que ela foi embora, porque como eu disse, ela não estava curada, ela só estava oculta no meu corpo. Só que quando ela voltar a manifestar, tá, gente, que é a fase terciária, aí o bicho pega. Porque aí, geralmente, quando ela volta, com dano cardiovascular, dano cerebral, tá? Pode conduzir a pessoa à paralisia, à insanidade, cegueira, tá? E até mesmo a morte. Então, ela é muito grave na fase terciária, tá? E aí, só para completar o pacotinho, a gente tem a sífilis congênita, que né, quando a mãe transmite a sífilis dela, seja em estado primário, secundário ou terciário, pro meu neném, tá? Geralmente essa transmissão ocorre via transplacentária, tá? Então é feita ali na minha própria placenta. Então, geralmente, essa mãe, quando a gente vai dar à luz, a gente evita romper a bolsa, igual na mãe de HIV positivo, tá? Pra não ter essa contaminação, mas acaba acontecendo, tá? E só lembrando que ela é a causa de morte fetal, abortamento e óbito para casos não tratados. Então, o risco do meu neném morrer até a 3º mês de gestação é muito alto. E depois também, tá? Diminui um pouco, mas é bem considerável. E quando não, quando ele não morre, ele tem uma formação congênita. E aí, quais são as manifestações gerais, né? Que podem ocorrer, então, em qualquer fase da minha sífilis, exceto na latente, porque a latente é assintomática. Então, é a febre, icterícia, hepatosplenomegalia, que é o aumento do meu fígado, alteração óssea, erupção cutânea, placa mucosas presentes na mucosa oral. Essas placas mucosas, gente, são plaquinhas brancas na língua, na garganta, tá? Ou nas minhas genitais. Descamação de unha, queda de cabelo e sobrancelha, petecas e púrpuras, que são manchinhas rosas no meu corpo, tá? Avermelhadas. Nefrose, alteração de líquido cefalorraquidiano, que é a alteração do líquido da minha medula, tá? Glaucoma. E quando ela já tá numa fase mais tardia, eu tenho alteração na dentição, surdez, perfuração do meu septo nasal e palato duro, além de alterações ósseas e neurológicas. O diagnóstico é feito, então, o exame de microscopia, exame do líquido cefalorraquidiano, ponto. E os testes de sorologia, FTA e ABS, e o VDRL, que é o principal que a gente usa, tá? Tratamento é a penicilina G-benzatina, a famosa benzetacil, tá? Estearato de eritromicina para pessoas que são alérgicas à penicilina, tá? Tetraciclina, muito raro. Penicilina cristalina é a mais utilizada, tá? E tem a penicilina G-procaína também. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente é 2 injeções por dia, uma em cada glúteo. E por um tempo de, acho que são 20 aplicações, se eu não me falem a memória. E aí, dando sequência à nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a gonorreia. Então, ela é uma doença causada pela necessária gonorreia, que é um coco gram negativo de alta contagiosidade. Gente, esse coco gram negativo é só a espécie lá da bactéria, tá? Não se apega nisso, não.
Reservatório é o homem, a transmissão é sexual, contato ano-genital, né? Então, no meu contato com o meu ânus. E orogenital, então eu posso, né, ter o contato, por exemplo, no sexo oral. Incubação, que é o período que ela pode ficar oculta no meu corpo, de 2 a 5 dias. Depois que eu tive a infecção lá com a gonorreia, lá, a bactéria. Sinais e sintomas. No homem, é um processo inflamatório da minha uretra anterior que se inicia com prurido discreto no meato. Então, lá no meu pênis começa a sair, então, um puizinho. Seguido de eritema, corrimento uretral, ardor ao urinal e urgência miccional. Então, aqui eu tenho um pênis um pouco mais inchado, com uma secreção ali purulenta, tá? Se não tratada, a infecção evolui, podendo atingir a uretra posterior. E quando eu falo uretra interior, gente, é a parte, né, ali que já tá no pênis. E a posterior é a parte que tá lá por dentro do meu corpo, tá? Pode atingir a uretra posterior e glândulas anexas. As complicações são uma balonospotite, litrite, prostatite, epiditite e orquite. Basicamente, isso aqui é a inflamação de todo o meu sistema reprodutor masculino, tá? Tradução. Na mulher, o quadro clínico é pouco sintomático, tá? Então, às vezes ela nem vai apresentar sintoma. Quando apresentar um corrimento vaginal escasso e leitoso. Quando presente, tem um aumento da frequência urinária, disúria, secreção vaginal mucóide ou purulenta e colo do útero, ele é maciado, que é inchado, tá? Com ectopia acentuada. Quando não tratada, a infecção pode subir para minhas trompas e ovários, levando então à inflamação pélvica. Sinais e sintomas específicos. E aqui eu falo específico, gente, porque é de sistemas específicos, vocês vão entender. Então, eu tenho os sintomas que tá disseminado, né, que é a vasculite, poliartrite, tenossinovite de extremidades, endocardites, meningite, gonoxemia fulminante. Vou deixar a tradução disso tudo pra vocês, tá? Procatite, que é o plurido anal, drenagem de secreção, episódio de hemorragia anal, em caso grave, dor intensa, constipação intestinal, enterorragia, que é o sangramento ali, né, do meu reto, faringite, que é a hiperemia da minha faringe e amígdala, hipertrofia dos linfonodos cervicais, inflamação ulcerativa dos lábios, gengivas vermelhas, esponjosas e doloridas, língua vermelha e seca, vermelhidão e edema no meu palato mole da úvula, que é esse negocinho que tem na nossa garganta que parece um sininho. E na gravidez, no primeiro semestre eu posso ter um abortamento e no último trimestre eu tenho a ruptura precoce das membranas e posso ter um parto prematuro. Diagnóstico e tratamento. Então, o diagnóstico é laboratorial, a gente colhe uma cultura por bacteroscopia. A gente faz isso no homem através da secreção que ele tá soltando ali, tá? No período da manhã, antes dele urinar. E a mulher a gente faz da uretra, do carnal e do cervical, basicamente é um Papanicolau. Tratamento. Dose única por via oral, com tiafanicol, ciprofloxacina, ampicilina. Na via parenteral, a penicilina, G-procaína, mais a probenicida por via oral, cefotoxamida, ceftriaxona. E os esquemas com doses mais prolongadas tem a tetraciclina, doxaciclina por via oral. O segmento pós-tratamento é de 2 a 3 semanas, tá? Gente, tô deixando umas fotos, tentei deixar as menos piores. É certo na próxima aqui, porque essa próxima Quando eu vi isso, eu falei, eca, não quero, nunca. Então, vamos falar um pouquinho sobre o condiloma, que é o nome popular, é a crista de galo. Então, o agente é o papilomavírus humano, que é o HPV. A transmissão é via sexual. Manifestação clássica é a pele dolorosa, pequenas verrugas rugosas nas zonas genitais, anais e garganta. E pequena no modo de dizer, tá? Porque é uma pequena que junta em outra pequena e forma umas placas gigantescas.
É importante do HPV, gente. Atualmente são conhecidos 70 tipos de HPV diferentes, tá? Então a gente tem a vacina contra algum deles, mas não tem vacina contra outros, tá? Então a gente previne alguns e os outros a gente tá aí propenso a ter. O período de incubação é de 3 a 8 meses, tá? Mas geralmente fica em 3 meses. Aí depende do tipo que a gente se contaminou. Sinais e sintomas. Nas mulheres, a vulva, o períneo, a vagina e o colo do útero, havendo quase sempre concomitância de corrimento vaginal. Então, gente, lembrando que aqui é a minha verruga, mais o corrimento, tá? E o homem lá na minha glande, que é a cabeça do meu pênis, e prepúcio, que é o corpo, e na bolsa testicular, então tenho a formação, né, dessas verrugas, que é um negócio horroroso. Diagnóstico e tratamento. Então, o diagnóstico ele pode ser clínico, né? Então, só de eu olhar já percebi, porque não tem como não. E subclínicas, que é através da citologia oncótica, né? Devendo ser avaliado por colposcopia e biópsia, porque, querendo ou não, gente, o condiloma é um câncer, tá? Diagnóstico definitivo. Identificação da presença do DNA viral por meio de técnicas moleculares. Tratamento. Podofilina 10 a 25%, 1 a 2 vezes por semana, durante 4 meses seguidos. Ele é um câncer, gente, mas tem cura, tá? Ele não é um câncer... ele é o câncer do colo de útero, geralmente, que ele vai causar, na verdade. Não é que o HPV em si é o câncer. O HPV vai evoluir para um câncer. É isso que eu quis dizer, tá? Antes que vocês me corrijam aí. Lesões vaginais, a gente faz o uso da ATA mais a pedofilina. Lesões do meato uretral, ATA, pedofilina e a crioterapia, que é tipo congelamento das minhas verruguinhas, tá? Lesões anais, a ATA, mais a remoção cirúrgica das minhas verrugas. Lesões na boca, a gente faz a crioterapia, eletrocauterização, que é tipo queimar essas verruguinhas, e a remoção cirúrgica. Vai ter um segmento de 3 meses. A gente vai ter que fazer a busca ativa dos meus parceiros, porque a gente tem que tratar os dois. E orientar a pessoa, se for ter relação com preservativo. Mas duvido que alguém vai querer ter relação na situação que fica esse trem. Vocês vão ver e vocês vão me falar isso depois. Cancro mole. Nome popular. Cancroide, cancro venéreo, simples ou cavalo. Não me pergunte por que cavalo, não sei. Agente. A bactéria Haemophilus ducreyi. A transmissão pelo sexo vaginal, anal ou oral. Ocorrência, uma mulher para cada 20 homens. Ou seja, o negócio é predominante masculino. Sintomas de 2 a 5 dias após o contágio, acompanhado de dor de cabeça, febre e prostração, pequenas e dolorosas feridas, úlceras nos genitais externos, e as úlceras podem ser únicas ou múltiplas. Sinais e sintomas. As lesões apresentam fundo de aspecto sujo, a parte central purulenta, ou seja, com pus, amarelada e bordas nítidas e irregulares. Após a primeira semana de aparecimento da lesão, pode ocorrer a linfadenopatia inguinal, unilateral ou bilateral, que evolui se não tratada para liquefação e drenagem espontânea através de fístula. Eu vou deixar o Google Tradutor aqui para vocês. Geralmente, gente, eu monto as aulas e às vezes eu esqueço de pôr na hora. Aí eu venho aqui, eu vou ler, eu tô entendendo, mas às vezes vocês não estão. Então, eu tenho que deixar o Google Tradutor, tá? Diagnóstico e tratamento. Então, o diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial, feito por exame direto, com a pesquisa em coloração pelo método de Gram, em esfregachos de secreção de base da úlcera ou do material obtido por aspiração do bulbão. Então, aqui a gente passa tipo um cotonete na secreção e manda pro laboratório, e lá eles usam esse método de Gram, tá? Que é pra ver se a bactéria gram positiva ou gram negativa, que nem eu tinha falado anteriormente pra vocês. Não é da nossa aula, não vou entrar nisso. Observe-se mais intensamente bacilos gram-negativos intracelulares, geralmente aparecendo em cadeias paralelas, acompanhado de cocos gram-positivos, tá? A cultura é o método diagnóstico mais sensível, porém de difícil realização pelas características do meu bacilo. Tratamento é a eritromicina com sulfas, associada a trimotoprima, tiafenicol, ciprofloxacina, ceftriaxone e azitromicina. Candidíase. A gente é a Candida albicans, que é a microbiota natural do nosso corpo.
Então, pelo amor de Deus, quando vocês verem uma pepequinha, coitada pepequinha, com uma candidíase, não chama a mulher de porca, não fala que a mulher não tem cuidado. Não é culpa, gente. Candidíase é por uma bactéria que tá no nosso corpo. Ponto. O único problema da candidíase é que às vezes a gente come alimentos que faz ela proliferar mais, a gente tá estressada, ela prolifera mais. É só isso. Não tem por que surtar com candidíase. É normal. Pelo amor de Deus. Tá bom? Principalmente meninos. Obrigada. Então, o que causa principalmente candidíase? Queda da imunidade. Higiene pessoal ou distúrbios no organismo. Então aqui pode ser, pode ser muito raramente que a mulher não fez a higiene correta, mas é mais difícil, tá, gente? Distúrbio no organismo é tipo cisto, essas coisas. Levam ao aparecimento da doença 3 a 4 dias após o contágio ou no período pré-menstrual. Transmissão. Contato sexual. Água contaminada. Pra você ver que a gente não tem muita culpa nisso. E objetos contaminados, inclusive o assento sanitário. Sabe essas histórias de a gente usar banheiro público? Então, a gente pode pegar candidíase lá. E não é nossa culpa, tá? Não é falta de higiene. Sinais e sintomas. Então, geralmente é um corrimento branco, irritação e coceira. Pode aparecer eritemas e placas grumosas, brancas na vagina ou glande ou no meu prepúcio. Os fatores ligados à higiene pessoal influenciam casos como este, principalmente homens no prepúcio redundante. Então, homens, geralmente vocês são os transmissores por higiene, tá? Não limpa lá o bichinho e aí você se contamina e aí a gente vai lá e tem relação e a gente se contamina. Então, não é nosso. Mas também vocês não são culpados porque qualquer outro estresse, alimentação também pode alterar vocês, tá? Então não é culpa de ninguém. Diagnóstico e tratamento. Então, para detectar corretamente a candidíase, é necessário exame clínico. Isso porque os sintomas da doença podem aparecer somente no período menstrual. O diagnóstico é realizado também pelo exame microscópico do meu corrimento. Para o tratamento da doença, são recomendadas medidas simples. Deve evitar vestuários inadequados, roupas apertadas. Leg, calcinha de renda, qualquer coisa que não é de algodão, tá? Evitar duchas vaginais, não utilizar desodorantes íntimos, fazer abstinência sexual durante o tratamento, usar camisinha, pelo amor de Deus. Juntamente com essas medidas, é recomendado o uso de antimicóticos via oral, além da utilização de creme vaginal de uso tópico. Todo tratamento deve ser indicado por um especialista. Então, nada de se tratar sozinha. Tricomonias. Agente parasita chamado triconomas vaginalis. A transmissão é através da relação sexual ou por ambientes contaminados como banheiro e piscina. Sinais e sintomas. Mulheres, os sintomas são coceira intensa, corrimento amarelado de odor desagradável e a dor ao urinar. O processo inflamatório intenso na vagina e no colo do meu útero pode facilitar a penetração do HIV no meu organismo. Nos homens, geralmente os sintomas podem ficar ocultos durante semanas ou aparecer na forma de pequena irritação no pênis e a dor ao urinar. Diagnóstico e tratamento. Após o reconhecimento dos sintomas, a mulher deve procurar um médico ginecologista que solicitará exames laboratoriais como coleta da secreção vaginal, cultura de secreção ou PCR, exame de sangue que avalia se há infecção no meu organismo. Também pode ser realizado o meu Papa Nicolau. O tratamento da tricomoníase tem como objetivo erradicar o agente causador. A primeira medida indicada é a abstinência sexual, pois é necessário um reequilíbrio do organismo para assim evitar a piora. O desconforto é o surgimento de novas doenças. Também é indicado o uso de antibióticos e quimioterápicos, sendo obrigatório o tratamento conjunto do meu parceiro sexual para evitar reinfecção. Nas mulheres, o tratamento oral e de dose única, simultaneamente ao tratamento tópico, que, por exemplo, geralmente é feito com pomadas, lá na pepeca, com o uso de creme vaginal. Recomenda-se evitar o consumo de álcool para prevenir náuseas e vômitos. Herpes. Tô acelerando porque já estamos em meia hora. Então, o herpes é causado pelo herpes vírus 2. A transmissão é o contato sexual. A manifestação é relacionada à queda das defesas imunológicas no meu organismo. Ou seja, aqui também, gente, não necessariamente é porque a mulher é porca, tá? E nem o homem é porco. Às vezes é só uma queda da imunidade mesmo. Sinais e sintomas. Primeiramente, o prurido.
fisgada e sensação de queimadura na pele dos genitais, que evoluem para lesões avermelhadas, pequenas vesículas nos genitais ou anais, que se tornam muito dolorosas, a quais cicatrizam em algumas semanas com ou sem tratamento. É tipo umas espinhas. Diagnóstico e tratamento. Os médicos muitas vezes conseguem detectar uma infecção pelo vírus da herpes simplesmente por meio da observação clínica, porque você chega lá, sua boca tá toda estourada. Geralmente, o primeiro lugar que estoura é boca, depois é genital, tá, gente? Dando especial atenção às feridas. A gente faz o exame de sangue para o anticorpos de HSV, que é uma sorologia, teste de anticorpo fluorescente direto das células extraídas de uma lesão, cultura viral da lesão, e caso você apresente sintomas externos, como queimação, formigamento, feridas, manchas ou bolhas, é aconselhada a consulta com um dermatologista. Já os sinais se manifestarem em órgãos genitais, consulte ginecologista e o urologista em caso de homens. Tratamento. Aciclovir, Exopen comprimido, Exopen pó e Penvir. E, para finalizar nossa aula, não menos importante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Então, só para vocês terem uma noção, 30 milhões de adultos são portadores do HIV. No Brasil, 150.620 casos são notificados. A doença é crônica, é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o meu HIV, ocasionando perda progressiva da imunidade celular e, consequentemente, o aparecimento de infecções oportunistas. Atualmente, se conhece 2 tipos de vírus, o HIV-1 e o HIV-2. Modo de transmissão sexual, sanguínea, drogas injetáveis, vertical, transplante de órgãos e inseminação artificial. Esse vertical, gente, é tipo transplacentário, tá? Da mãe pro filho. Características. Então, os fatores de risco associados aos mecanismos de transmissão é a multiplicidade de parceiros, sangue e derivados não testados ou tratados inadequadamente, seringas e agulhas não esterilizadas, gravidez em mulher infectada pelo HIV, recepção de órgão ou sêmen de doadores não testados. Então, gente, veja que aqui o meu transplante sanguíneo, a minha doação de órgão é só quando eu não faço o teste, tá? São considerados comunicantes os parceiros sexuais, membros do grupo que tem utilizado drogas endovenosas com o caso índice, né, ou seja, como portadora do HIV, usando seringa ou agulha comum, e filhos menores de 10 anos que, né, tem ali o vírus, a gente desconfia que foi feito da mãe. Incubação é de 3 a 14 dias, a soroconversão é feita de 3 a 6 meses, a latência é de 2 a 10 anos. Sinais e sintomas. Então, é uma infecção aguda, que pode ser assintomática, ou sintomática, da qual a AIDS é a sua expansão maior. A síndrome viral aguda, ela provoca febre, calafrio, sudorese, mialgia, cefaleia, distúrbio gastrointestinal, faringite, linfadenopatia generalizada e erupções cutâneas. Lembrei o nome do negócio que eu tava querendo falar, do inchaço das regiões. Íngua. Desculpa voltar, que veio na cabeça agora. Íngua. Passada esta fase, o paciente atravessa um período variável durante o qual não apresenta nenhum sintoma. Ou seja, então primeiro ele é super sintomático, daqui a pouco ele fica sintomático. A progressão da doença ocorre à medida em que há queda da minha imunidade, com os sintomas e sinais iniciais como febre prolongada, diarreia, perda de peso importante, sudorese noturna, astenia e adenomegalia. Só vou deixar um quesito bem claro aqui. AIDS mata? Não. AIDS em si não mata. O problema é as consequências que ela causa. Por exemplo, ela acaba com o seu sistema imunológico. Aí você pega uma pneumonia, que já é difícil tratar uma pneumonia em uma pessoa comum. Imagina uma pessoa que não tem sistema imunológico para combater a infecção. Esse é o problema da AIDS. O vírus em si não mata, tá bom? Vou deixar isso bem claro para vocês. Porque eu fiz isso aqui bem resumido, tá? Eu tô só dando o que é o sintoma e tratamento, praticamente. Diagnóstico. A gente faz pela história clínica, identificação de fatores de risco, exame físico, evidência de disfunção imune, na identificação de anticorpos para HIV e nos sinais e sintomas. Aí pode ser laboratorial, né? A gente faz o teste de anticorpos, antígenos e isolamento do vírus. E tem um exame chamado ELISA, que faz a detecção do anticorpo específico para HIV.
A gente tem um exame chamado imunofluorescência, que é a fixação dos linfócitos infectados no HIV. O Western blot, que são a eletroferese do vírus HIV. Gente, isso aqui é só exame, tá? Nem se foque nisso. Reação da polimerase em cadeia, que é o PCR. A detecção do RNA ou DNA do HIV. E testes confirmatórios, que é a imunofluorescência, o Western blot e o PCR. E esses são os que vão realmente dizer se eu tenho ou não, tá? Tratamento. Terapia antirretroviral. Inibidores de transcriptase reversa nucleosídeos, que é a zidovudina, estavudina, zolcitabina, didanosina e lamivudina, inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos, delavirtina, nevirapina, efavirenz e lavirida, inibidores de protease, saquinavir, indinavir, novir, nalfinavir e ampranavir. É trava-língua isso aqui, gente. Inibidores de integrase. E aí a gente tem as medidas de controle. Prevenir a transmissão e disseminação do HIV e reduzir a mortalidade associada à infecção pelo HIV. Prevenção da transmissão sexual através do sexo seguro. Redução do número de parceiros e uso de preservativos. Então, sim, gente, a pessoa que tem HIV se relaciona sexualmente com outras pessoas, desde que ela tenha HIV. Camisinha, desculpa. Tá? Prevenção de transmissão sanguínea, obrigatoriamente testado para detecção de anticorpos de anti-HIV, por exemplo, numa transfusão é teste esse sangue. Transmissão perinatal através do parto cesáreo. Então, foi o que eu falei. Mulheres que têm HIV, gente, só faz parto cesárea, é obrigatório. E a gente não rompe. Esqueci o nome. Diagnóstico precoce Peraí que eu vou lembrar o nome. A bolsa. Nossa, a gente não rompe a bolsa, tá? Pra tirar essa criança. Aí, a gente faz o diagnóstico da mãe, tá? Precoce. E vai tratar com zinovudina. E a partir da 14ª semana da gestação, e no momento do parto, a gente vai pedir para ela repetir a dose. E a criança vai fazer o uso também até a 6ª semana de vida dela. O que vai reduzir 70% o risco de transmissão para essa criança, tá? Então, tirei a criança, não rompa a bolsa. Através do parto cesárea e a criança nasceu, eu tenho que dar o retroviral. E era isso, meus amores. Beijos.